Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 21. Bons estudos! Tempo de construção de novos mundos. Este é o nome da terceira unidade do curso de História do Telecurso. Vamos entender melhor o continente americano e as sociedades da América de colonização espanhola, inglesa e, é claro, especialmente o Brasil. Ao longo das aulas, acompanharemos os relatos dos viajantes e as visões construídas sobre o Novo Mundo. Vamos ver o Brasil não apenas como território indígena, mas também como um importante território de colonização portuguesa na América. Nesta unidade, vamos acompanhar passo a passo a construção da nova realidade histórica que irá receber o nome de Brasil. Um território de convivência e conflito entre portugueses, índios, africanos e seus descendentes. Todo mundo já ouviu falar sobre Pedro Álvares Cabral. Bom, e você também com certeza já ouviu falar da famosa carta de Pero Vaz de Caminha. E o assunto da carta de Pero Vaz de Caminha é justamente sobre a chegada dos portugueses a uma terra em que hoje vivemos, chamada Brasil. E é esse o tema da nossa teleaula de hoje. Você vai viajar com Pedro Álvares Cabral e Pero Vaz de Caminha. Você vai ver que com os portugueses aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido com os espanhóis. Quando eles chegaram à terra onde hoje é o Brasil, eles pensaram que tinham chegado no paraíso. Você vai ver ainda quais foram os primeiros experimentos de ocupação da terra. E vai conhecer também os motivos que determinaram a efetiva colonização desta parte portuguesa da América. Eu estou prontinho para começar a teleaula de hoje. E você? Também estou pronto. Vamos nessa? Vamos embora. Esta terra, Senhor, traz ao longo do mar, em algumas grandes partes, grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas. E a terra de cima é toda chã e muito cheia de arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, muito chã e muito formosa. Em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Esta terra, Senhor, traz ao longo do mar em algumas grandes partes grandes barreiras. Você sabe que terra é essa? Brasil. 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 Essa terra é o Brasil. E isso que a gente acabou de ler foi o primeiro texto escrito sobre essa terra, que ainda não era o Brasil do jeito que você conhece. Antes de se transformar em Brasil, essa terra foi durante 300 anos a colônia portuguesa na América. A América Portuguesa. E é assim que a gente vai chamar essa terra que encantou tanto a Cabral e a Caminha, a América Portuguesa. Bom, como você sabe, foi aqui, em Porto Seguro, no litoral da Bahia, que os portugueses chegaram à América Portuguesa. Isso aconteceu em 22 de abril de 1500, um mês e meio depois das caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral saírem de Lisboa, em Portugal. 9 de março de 1500, Lisboa, Portugal. 2.200 homens embarcam em Lisboa nas 13 caravelas que estão sob comando de Pedro Álvares Cabral. A tripulação é composta pelos melhores pilotos, além de geógrafos, cartógrafos, padres, comerciantes e marinheiros. Todos estão buscando aventura e riquezas. A viagem não traz grandes surpresas. Ao contrário do que tinha acontecido com Colombo, os portugueses conhecem os mares por onde navegam. A 22 de abril de 1500, eles avistam uma terra, a atual região de Porto Seguro, no litoral sul da Bahia. Pero Vaz de Caminha registrou cuidadosamente as condições da nova terra e dos seus habitantes. Ele escreveu sobre o contato entre os portugueses e os nativos, que também aqui foram chamados de índios. Nesta carta, Pero Vaz de Caminha comentou também as possibilidades de exploração das riquezas e da expansão da fé católica na nova terra. É por tudo isso que a carta de Pero Vaz de Caminha é considerada um documento histórico. Essa carta é uma fonte que nos permite conhecer os fatos do passado. Principalmente as profundas diferenças entre a cultura portuguesa e a cultura nativa. Para a gente entender melhor como foi o encontro da cultura portuguesa com a cultura nativa, eu vou ler um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma,
Bem fazem caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas, do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Nesse dia, os vimos mais de perto e mais à nossa vontade, por andarmos quase misturados. Uns andavam quartejados daquelas tinturas, os beiços furados, rapados até por cima das orelhas. Seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não pode ser mais. Bom, Gil, se eu entendi bem essa carta, os portugueses ficaram impressionados com os índios que eles encontraram aqui, né? Principalmente porque eles andavam nus, né? Pintavam o corpo e tomavam banho. Pois é, Gil. Antigamente, banho era coisa de índio, entendeu? Hoje em dia, até os europeus sabem que banho é uma questão de saúde, né? Mas sabe, pensando bem, eu acho que o banho mesmo era de menos. Eu acho que o que mais impressionou os portugueses foi ver aqueles índios, aquelas índias peladões, andando pelo mato. Isso aí deve ter deixado... Isso é verdade. Olha, com certeza, para os portugueses, eles tinham realmente chegado no paraíso, viu? E naquela época, para os europeus, o corpo era um sinal de pecado. E ter a liberdade de andar sem roupa, acho que para eles só no paraíso mesmo. Olha só o que eu encontrei aqui. O quê? O que foi? Olha, o quadro da primeira missa. Bonito, né? Olha só como foi bonita a primeira missa, rapaz. Até os índios assistiram. E como tá bom esse quadro, hein? Parece até que o cara tirou uma foto de tão perfeita que tá a pintura da missa que ele viu. Bom, para começar, Gil, isso aqui que a gente tá vendo jamais poderia ser uma fotografia, porque ainda não tinham inventado a fotografia nessa época, tá certo? Mas disso eu já sei, né, Vicente? Não, e tem mais, hein? O sujeito que pintou esse quadro, ele não viu a primeira missa. Porque, sabe quando foi feito esse quadro? No século XIX. É mesmo? A missa aconteceu muito antes. Foi em 1500. Exatamente. Essa imagem que a gente está vendo é a maneira como um artista do século XIX imaginou um acontecimento do século XV. Vicente, eu cheguei a uma conclusão. A gente tem que prestar muita atenção nas datas dos documentos históricos, rapaz. Exatamente. Olha, isso aqui é um bom exemplo. A gente não sabe exatamente como aconteceu a primeira missa, mas a gente sabe que a primeira missa existiu, não é? Essa cruz marca o lugar onde foi rezada a primeira missa. E o fato de os portugueses terem rezado uma missa, logo que eles chegaram aqui, é uma prova de que para eles interessava muito a expansão da fé católica. Mas é claro que os portugueses não estavam preocupados só com a religião. Os portugueses estavam interessados também em descobrir o que havia para aproveitar na nova terra do ponto de vista econômico. Ou seja, eles queriam saber como é que eles poderiam encontrar metais preciosos, ouro e quais eram as possibilidades comerciais que eles teriam. Essa preocupação fica clara aqui num trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele diz, olha só. Em seguida, o capitão foi subindo ao longo de um rio que corre rente à praia. E ali esperou por um velho. Mas ninguém o entendia, nem ele a nós, por mais coisas que a gente lhe perguntasse com respeito a ouro, porque desejávamos saber se o havia na terra. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Por esse trecho da carta, dá para perceber que os portugueses não haviam encontrado nada que fosse satisfatório do ponto de vista econômico. A gente não pode esquecer que a viagem anterior de Vasco da Gama às Índias havia rendido a Portugal um lucro de mais de 6.000%. Por isso, depois de 10 dias de haver chegado na América Portuguesa, a frota de Cabral partiu para as Índias. E o rei de Portugal não se interessou muito por suas novas terras na América. Ele preferiu continuar investindo nos negócios com as Índias e a África. Bem, por um lado, realmente era mesmo muito mais seguro continuar investindo no comércio com as Índias. Mas mesmo assim, a coroa portuguesa precisava investigar melhor os recursos dos seus novos domínios. Porque, olha, nós não podemos esquecer de uma coisa. Um dos objetivos de Pedro Álvares Cabral era verificar as possibilidades da parte da América que cabia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. E você pode ver pelo mapa que a parte portuguesa da América tinha um tamanho bem menor que a do Brasil de hoje. Várias expedições foram feitas, até que finalmente foi descoberta uma possível fonte de lucro para a coroa portuguesa. O pau-brasil. Esse aí é o famoso pau-brasil, a madeira que deu nome ao nosso país. O pau-brasil foi um bom motivo para os portugueses voltarem a essas praias. Naquela época, essa madeira significava negócio. Mas para que será que servia o pau-brasil? O pau-brasil servia que eles tiravam a tinta. Imagino que na época tudo que se podia fazer, as grades mesmo lá do Paço Municipal foi feita de pau-brasil. Mesa, porta, tudo quanto é material ele fazia, né? Extraía a tinta, né? E para
e para as embarcações marítimas. Naqueles tempos, o pau-brasil era importado do Oriente e era muito usado para fazer tinturas de tecidos. Por isso, os portugueses ficaram bem contentes quando descobriram que havia essa madeira por aqui. E isso mudou totalmente a relação deles com os índios. A vida dos índios no Brasil começou a mudar mesmo por causa do pau-brasil. A coroa portuguesa não estava muito interessada em explorar o pau-brasil. Estava mais interessada no comércio com o Oriente. Por isso, cedeu o direito de exploração do pau-brasil aos comerciantes portugueses. Em troca, eles teriam que pagar o imposto ao rei e proteger a terra. Quando esses comerciantes chegaram aqui, começou uma espécie muito especial de comércio entre eles e os índios. O escambo. O sistema de escambo era muito simples. Em troca do trabalho de derrubar as árvores e depois limpar, arrumar em toras e embarcar a madeira nas caravelas, os índios recebiam machados e instrumentos de metal. E para proteger a madeira, os comerciantes foram construindo as chamadas feitorias ao longo do litoral. E o mais engraçado é que esses comerciantes portugueses que trabalhavam com o pau-brasil começaram a ser chamados de brasileiros. E foram eles que mudaram a vida dos índios que viviam aqui. Na América Portuguesa não havia nenhum grande império, como nós vimos na teleaula passada, quando estudamos a América Espanhola. Os nativos que habitavam o litoral eram, em sua grande maioria, do povo tupi-guarani. Eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutas e da agricultura. Com atividades limitadas à própria sobrevivência e donos de técnicas muito simples, os tupis não causaram danos ao meio ambiente. Os portugueses ganharam muito na relação com os nativos. Além de aprender com eles os segredos de sobreviver numa terra desconhecida, ainda se utilizavam da sua capacidade de trabalho para aqui se estabelecerem. Já para os índios, você sabe, a história foi muito diferente. Foi uma história de fuga, violência, escravização, doença e morte. Dos milhões que havia no século XVI, restam hoje apenas alguns milhares. Bom, por enquanto, nós vamos ficando por aqui com a nossa história do Brasil. E você fica por aí com a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você estudou a chegada dos portugueses no Brasil a partir da famosa carta de Pero Vaz de Caminha. Você viu por que precisa prestar atenção na data dos documentos históricos. Muitas vezes, eles se referem a acontecimentos anteriores à época em que foram produzidos, como é o caso deste quadro que retrata a primeira missa. Você viu também que o primeiro interesse comercial dos portugueses no Brasil foi um tipo de madeira chamada pau-brasil, e foi daí que veio o nome do nosso país. Finalmente, você aprendeu um pouco sobre o povo tupi-guarani. Eles foram os primeiros habitantes da nossa terra que tiveram contato com os portugueses. Na próxima teleaula, você vai ver o desafio que foi transformar a terra nativa na América Portuguesa. Até lá, você pode ir se preparando, estudando o seu livro de história. Até a próxima. Até.